Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Eu queria compartilhar algo de extrema importância com todos vocês que têm nos acompanhado aqui por intermédio das redes sociais. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em um tempo muito difícil. E recentemente eu falei desse assunto aqui e torno a falar novamente daquela moça que a qual compôs um hino falando de evangelho de fariseu. E eu estive analisando e pensando tantas verdades nessa música, irmãos. Eu não vou generalizar, porque tem muitos homens e mulheres de Deus que têm levado a obra de Deus piamente, com sinceridade. E esses sofrem por causa desse verdadeiro evangelho. Então tem muitos homens fraudulentos, tem muitos fariseus, tem muitos que têm negociado a noiva de Cristo, como nessa música que ela louva, ela fala que muitos têm negociado, têm virado negócio as coisas de Deus. E realmente muitos têm tido a visão lucrativa do Evangelho e até priva de ensinar a verdade, porque senão vai perder massa de pessoas. E esses estão preocupados com número de pessoas, com multidão de pessoas. Então não vai pregar o Evangelho genuíno, porque vai afastar, vai espantar a multidão. Então eles permanecem com o Evangelho da impergraça, Evangelho cold, Evangelho que amassageia o ego da pessoa, que leva a pessoa a estar vivendo uma vida de pecado, mas se sentindo bem, porque, entre aspas, eles estão ouvindo a voz de Deus por meio de um pastor que não ensina a verdade, e eles não vão analisar as Escrituras Sagradas. Eles não vão meditar nas Escrituras Sagradas. E só vai para aquilo que o pastor ou a sua liderança está falando. Então hoje, realmente, o Evangelho tem virado um negócio. Não vou generalizar, mas muitos têm feito isso. Muitos fazem eventos para poder proporcionar a si mesmo. E é isso que a gente temos observado, irmãos. Observados. O nosso coração fica triste porque eventos de pregadores vêm para poder pregar, que eles cobram 20 mil, 10 mil, 5 mil para poder pregar 1 hora ou 2 horas. Quem é que ganha? Quem é um trabalhador normal que ganha 5 mil em 1 hora? Que ganha 10 mil em 1 hora? Cobra um absurdo. O valor do ingresso para poder entrar no evento é 80, 70, 100 reais, cento e poucos reais. Tudo que entra na igreja, de dízimo, oferta, é para poder beneficiar as almas e o povo. Fazem eventos de encontro de casais, é um absurdo para poder entrar. Poderia abrir aquela exceção, você que não é evangélico, você que não é cristão, ou cada família de cristão que ali achar por bem de ir, ou cada família pode trazer 2, 3 famílias para poder participar, que não são evangélicos, para poder aqui ter um encontro com Deus, receber uma instrução para o casamento, uma palavra de Deus. Mas não, eles não abrem exceção. Todos têm que pagar. Então, tem virado um negócio. Eu não vou generalizar, irmão. Tem muitos pastores honestos, tem muitas igrejas honestas. A nossa igreja aqui na cidade planaltina do Goiás,
É uma criança ainda, MPV, é um bebê, porque vai fazer 5 anos que eu estou pastoreando como pastor presidente, mas já pastoreei, irmãos, muitas igrejas, e a qual eu era muito decepcionado e frustrado, porque eu via que o negócio era lucrativo, não era almas. E quando eu ia comprar algum gás para alguém, eu não podia. Quando eu ia comprar alguma cesta básica para alguém, eu não podia mexer no caixa da igreja. Eu não tinha acesso. Eu não poderia pegar ali 100, 50 reais e comprar uma cesta básica para alguém. Eu falo assim, mas não é esse evangelho que eu acredito. Não é esse evangelho que eu creio. Eu creio num evangelho primitivo, um evangelho de amor, um evangelho de correção, de exortação. Ele é completo. O evangelho de Cristo, ele é completo, irmãos. E aonde o Senhor me deu essa responsabilidade, eu já abri MPV, irmãos, fechei, não teve concordância em andar alinhado com a sede, em doutrina, e eu começo a orar quando eu vejo que o ministério não quer submeter a liderança da sede, não quer seguir o mesmo exemplo da gente, eu já começo a orar. Eu falo assim, Deus, eu não quero me responsabilizar por uma igreja que está lá do outro lado, em outra cidade, onde eles não querem mais obedecer a doutrina bíblica. Então, aonde que passa pouco tempo, aquela obra ali, a gente pega e entrega ela, fala assim, ó pastor, não dá para poder ir adiante assim. Ou às vezes eles chegam até a mim e eles querem seguir do jeito deles. Amém. Cada um vai prestar conta com Deus. Cada um. Hoje se tornou normal baixar a placa de uma igreja e botar outra. Hoje todo mundo quer virar pastor presidente. O tanto que eu fugi disso, irmãos. Eu não tenho dificuldade de falar comigo assim, meu filho, pega esse ministério e passa para outro ministério e fica pastoreando, empregando minha palavra. Eu não tenho dificuldade, irmão. Pelo contrário, a responsabilidade vai ser menos. Eu nunca quis abrir o ministério, mas Deus veio atrás de mim, me cobrando, porque Deus falou que tinha algo diferenciado comigo. E eu vejo hoje, irmãos, eu confesso aos irmãos, eu já orei muitas vezes, pedindo a Deus, Deus me leva. Eu não aguento tanta hipocrisia, tanto engano, tanta mentira, tanta falta de fé, tanta falta de prática da palavra do Senhor no meio do teu povo. Me leva, Senhor. Mas quando foi de uns meses para cá, eu peço a Deus saúde, eu peço a Deus graça, e peço a Deus que eu venha viver muitos anos para poder pregar a palavra, porque eu estou formando discípulos aonde eu sou pastor, que está crescendo com uma mentalidade bíblica, com um evangelho santo, puro, simples. Hoje, quando vai apresentar um pastor que vai pregar no ministério grande, fala, isso aqui é formado na faculdade tal, é doutor de não sei o quê, doutor em divindade, doutor, mestre em teologia, mestre em sei o quê, mestre não sei o quê, que põe Jesus de canto e só coloca aquela pessoa ali. O negócio está cada vez mais se estreitando e isso é cumprimento da palavra que no final dos tempos muitos iam se apostatar da sua fé. Hoje muitos deixam de ouvir homens simples para poder ouvir homens intelectuais vazios de Deus. Porque hoje muitos, um dia um irmão falou bem assim para mim, pastor, o senhor tem que aprender a falar palavras difíceis, que às vezes o povo tem dificuldade em compreender, o povo gosta disso. Eu falei assim, talvez você gosta disso, mas ainda há uma multidão de remanescentes que tem a mesma marca da igreja primitiva, que embora a sua liderança como Pedro, homem douto que não tinha letra, mas o respeitava e sabia que Deus era na vida dele, e ouvia as mensagens que vinham da boca de Pedro, porque sabia que vinha do Espírito Santo de Deus para a vida dele. Eu falei assim, para de besteira, irmão. Para de besteira, já está a perversidade, que já está a canalice que está aí no meio do povo de Deus, a corrupção, tudo hoje em dia, em igrejas grandes, também não vou generalizar, porque tem igrejas que fazem eventos que não cobram nada, são muito poucas igrejas
Teve um evento um tempo atrás aqui na cidade de Planaltina do DF e chegou ao meu conhecimento e eu cheguei a conversar com um parente desses rapazes. Eles estavam angustiados, uns jovens, mais ou menos 4 jovens angustiados. E eles viam um anúncio de uma placa de uma igreja, de um evento que ia ter. Eles falaram, nós vai lá nesse evento. E quando ele chegou na porta da igreja para poder entrar, falou assim, não, tem que pagar tanto para poder participar do evento. Ele, não, mas eu não tenho, eu queria tanto participar do culto. Ele falou assim, mas não pode. E ele insistiu um pouco ali e saiu. Ou seja, aquela alma vale para muitos R$ 80. R$ 80 vale mais do que uma alma. Porque não deixou eles entrar no evento por causa de R$ 80 na época. E eles foram embora. E a família, que chegou ao meu conhecimento depois, através da família desses rapazes, foi que falou. E eles comunicou e falou com a família. Nós não entrou, porque não deixou a gente entrar. É o que tinha acontecido. Muitos chegam na porta de certos eventos e é barrado. Então não é em favor de almas. A música dessa jovem, irmãos, é uma verdade que eu peço a Deus que venha ecoar pelo Brasil e que venha trazer ao consentimento desses que têm buscado em autopromover, que têm usado o dízimo e as ofertas para comprar carro, que têm usado o dízimo e as ofertas, muitos, para poder se prostituir, para poder fazer o que é errado. Mas as pessoas amam, né? Dar dinheiro para pilantra. Ama dar dinheiro para esses camaradas, porque revela o que eles querem ouvir. A mensagem não confronta o ego deles. Eu estava ontem num culto e eu falei bem assim, é uma dificuldade. Eu não peço. Eu não falo assim, irmãos, levanta aqui 10 pessoas, 20 pessoas com R$ 100. Eu não faço isso. Eu quero que o povo oferta e dizima por amor. E não por obrigação, não por força. Que seja tocado por Deus, que entenda a palavra e que ali semeia na obra de Deus com amor. E eu comunicando aos irmãos, falei assim, rapaz, às vezes a dificuldade é grande. Eu vou para 5 anos de ministério, pastoreando, pelejando para tentar conseguir um lote, que às vezes nós encontramos aqui de 70 mil, 80 mil, e a gente não tem condição para isso. Porque eu não quero usurpar a fé de ninguém, e também não quero usurpar ninguém. Esses dias eu vi uma casa muito acabada, mas o lote é bom numa avenida. A mulher vendendo com urgência por 70 mil. E eu ofereci o ágio da minha casa. Eu falei assim, rapaz, vai que ela pega. Eu falei assim, quer o ágio da minha casa nessa casa e o restante você parcela para mim. Eu te dou o ágio da minha casa. E minha esposa, nós vamos voltar para o aluguel. Eu falei assim, nós voltamos para o aluguel, não tem problema. Eu estou pagando a casa aqui todo mês. Eu pago R$ 700 de prestação. E a gente volta para o aluguel. Mas a gente vai estar semeando na obra de Deus, meu bem. Se ele quiser trocar, a gente troca, o restante a gente parcela. Pega o ágio da casa no valor de tanto e o restante parcela. Só que o rapaz disse que aqui ia dinheiro, que ia mudar para outra cidade. E, mediante a isso, irmãos, em deixar um legado, em erguer um templo ali que vai ficar para a igreja. Se eu morrer hoje ou amanhã, eu vou estar em cima de uma cama, dando meus últimos suspiros, descansado, sabendo que ali tem uma congregação que não vai precisar ficar à mercê de aluguel ou correndo o risco de fechar por não ter o aluguel no final do mês para poder pagar. A gente alugamos a loja do lado para poder botar as crianças. Eu devolvi. Com muito pesar, com muita tristeza, eu devolvi a loja. Porque o dono lá, ele é evangélico. Mas
Eu falei pela baixa o valor do aluguel para a gente poder permanecer com a loja para as crianças, cantinho das crianças. Ele falou assim, não dá. A loja está lá vazia, não tem ninguém lá, trancada. Mas uma pessoa que é empresário, rico aqui dentro da cidade, dono de vários comércios, de várias lojas, ele é de um ministério grande, mas não tem coragem de abaixar um aluguel para poder ter um espaço para as crianças poder ficar. Pessoas avarentas. Eu falo isso sem medo, esse vídeo pode chegar até a ele. Eu falei para ele isso. Foi assim, rapaz, aonde vai levar a pessoa em ter, cada vez mais ter? É o que nós temos vivido, irmãos. É o que eu tenho vivido. Alguém pode olhar para o pastor Luciano e pensar bem assim, você tem a vida boa. Eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus é o meu provedor da minha casa. Na minha casa não falta o alimento. Os irmãos que me acompanham, todos que chegam aqui, sabem disso. Tem almoço, tem para todo mundo. Tem janta, tem para todo mundo. Se tiver o último pacote de arroz, eu divido com quem precisa. Isso é evangelho. Aqui em casa sempre é cheio de pessoas. Eu não sou um pastor como muitos, que a casa é fechada, as portas é fechada. Não. Se eu estou em casa, se minha esposa está, quantas vezes chega pessoa em nossa casa, 11 horas, meia-noite, e minha esposa quantas vezes foi pro fogão fazer janta? Quantas vezes? Porque a gente tem no nosso coração um amor em servir. E isso não é para todos. Não é para todos. Por que eu não tenho dificuldade? Eu já ouvi pastor falando, eu não vou limpar a igreja porque eu não sou diácono. Eu não vou fazer isso, fazer aquilo porque eu não sou diácono. Eu falo assim, pois eu não sou diácono não. Mas eu continuo servindo até hoje. Eu limpo a igreja e com o maior amor e o maior prazer. Os dias são maus, irmãos. A frieza, o egocêntrico tem tomado de conta de muitos. Tem tomado de conta de muitos. Então hoje, a gente estamos trabalhando constantemente. A gente separou uma conta e ali os irmãos que ajudam, a gente vai botando um dinheiro naquela conta. É um projeto para que a gente possa um dia comprar o lote da igreja e depois vai ser outro processo em construir. Vai ser fácil, pastor? Não, porque eu não estou aqui para poder usurpar ninguém e arrancar o que o povo não tem. Muitos ministérios que grandes influências conseguem rápido, porque eles não estão nem aí para o povo. Eles querem arrancar o último centavo do povo, ao ponto que abala a fé de muitos que se afasta e não quer mais saber de igreja. A igreja está mal falada, os pastores são mal falados por causa do mau testemunho de muitos. E nós sofremos retaliações por causa disso. O mau caráter de muitos e o mau testemunho de muitos recai sobre nós também. Porque quando alguém pensa em ajudar, nós temos a conta do ministério, que vai direto para a conta da igreja. Dízimo e as ofertas. A gente presta conta todos os meses com a Receita Federal. É tudo certo. E muitos têm anseio de ajudar. Porque muitos pegam e vai se prostituir. Muitos pegam e vai cheirar cocaína. Muitos pregam e vai beber cerveja. Como recentemente estava um rapaz, depois de uma agenda, um pastor conhecido, bebendo cerveja. E o pessoal apoiando. Muitos falando, não, mas depois que ele pregou, a vida é dele, ele fala o que ele quer. Negativo.
Quem não conheceu um pastor famoso, conhecido, que eu vou mencionar o nome dele porque ele veio em rede pública e falou para todo mundo, em rede nacional. Pastor Adailto Costa descia do altar, ia para o hotel, ia cheirar cocaína. Com o quê? Com o dízimo e a oferta do povo. E não aguentando mais aquilo, chegando ao fundo do poço, ele confessou. Quase morreu de infarto um tempo. Agora ele se ergueu novamente. Eu julgo não. Reconheceu, deixou, não pratica mais, alcançou o perdão de Deus. Eu não posso mais julgar. A própria palavra julga as ações de cada um. Eu não posso ficar apontando e julgando. Eu prego a palavra. E a própria palavra julga as ações de cada um. Então, hoje muitos fazem isso. Eu não entendo, às vezes, já aconteceu isso com a gente no ministério aqui, irmãos que vêm de ministério grande. Quando chegou no nosso ministério, viu o jeito que a gente trabalha, o compromisso e a sinceridade. Falou assim, pastor, realmente eu vejo que o negócio aqui é para quem quer ser crente de verdade, quem quer servir a Deus de verdade. E esses mesmos, pastor lá no nosso ministério, que eu estava, pastor falava assim, levanta aí 6 pessoas, com 5 mil, com 2 mil, levantava um bocado. E ele falava, eu cansei de levantar, e eu dava 2 mil, eu dava 3 mil. Aí eu acho interessante, quando vem para o nosso ministério humilde, simples, que pregamos o evangelho genuíno, a pessoa mal dá uma oferta para a igreja. Porque as pessoas gostam de ser enganados. A pessoa gosta de ser lubriado. Aí quando o pastor faz um apelo para a igreja, ajude, irmão, no lote, no que você puder. Não estou aqui estipulando nenhum tipo de valor. Os irmãos que me acompanham, eu sou pastor. Muitos têm dificuldade. Mas por que quando é do ministério grande? Que quando o pastor falava, levanta 10 pessoas com 1.000, 20 pessoas com 1.000, por que levantava? Porque que ia mostrar para o povo que tem. Que ia mostrar que tinha. Mas quando se trata da onde não tem a multidão poder ver eles, porque eu não faço isso, quiser lá ofertar e dizimar, oferta e dizima lá. Se quiser contribuir com o lote, vai lá e contribui lá. Eu não vou levantar ninguém no meio de culto, não. Ei, levanta 10 pessoas com 1.000 aqui, para a pessoa com o peitão estufado levantar, eu dou 1.000, o outro eu dou 1.000. Por quê? Para que isso? Então, esses veio, passou no nosso ministério, ficou um tempo, depois saiu. Porque eu não amassageio o ego de ninguém, irmãos. Eu prego o evangelho genuíno. Eu fui chamado de pregar salvação. Quem quer servir a Deus de verdade, permanece na MPV. Quem quer servir a Deus e gosta de ouvir a verdade, me acompanha aqui no canal. Por que muitos passam aqui e não ficam no canal? Por que muitos passam, não seguiam aqui e depois somem? Porque houve muita coisa que confronta os seus egos. Confronta as suas vidas. E o ser humano, infelizmente, prefere viver na hipocrisia do que ser confrontado os seus erros e pecados. Então eu não vou que bajular ninguém. Eu não vou massagear o ego de ninguém por causa de dinheiro, não, irmão. Porque Deus é que vai nos erguer. Deus é que vai prover, não sei de onde vai vir. Mas aos poucos Deus vai levantando pessoas compromissadas. Pessoas de longe, pessoas de perto, que vão dizimar nessa obra, que vão ofertar nessa obra. Vai dizer, pastor, estou mandando aí, ó. E nós assim vamos aplicando, vamos ver um lote, nós vai construindo, nós vê o dinheiro da Kombi, nós compra a Kombi para poder buscar os irmãos e vamos trabalhar. Enquanto isso, meu carro está aí, meu carro é para cima e para baixo, buscando os irmãos. Ontem, eu coloquei, meu carro é de 7 lugares, eu coloquei 13 pessoas dentro do meu carro para levar em casa. Os irmãos moram longe. Então eu falei assim, não, gente, vai no colo. Pastor, vai estragar os amortecedores, que estrague. Eu não vou me apegar a bens materiais.
Pastor, e pode botar 13 pessoas aqui na cidade do Goiás? Como não é muito longe, pode aqui dentro, pode colocar. Agora, é lógico que se eu vou pegar uma via, uma BR, eu não coloco pessoas a mais. Temos que ter responsabilidade. E eu tenho uma responsabilidade. Mas tem muitos pastores que não querem colocar ninguém no carro deles, não, irmão. Quer não. Com medo de sujar, com medo de estragar isso e aquilo. Não, irmãos. De maneira alguma. O que eu tenho não é meu. O que eu tenho é de Deus. É Deus que faz tudo em minha vida. Se eu como, se eu visto, se eu acordo, se eu levanto, é porque Deus me sustenta. É porque Deus que tem me guardado e a minha casa. Mas a gente chora por dentro, chora, segura as lágrimas muitas vezes na frente das pessoas, na frente da igreja, seguro. Mas eu me derramo no meu particular com Deus. E eu não quero, irmão, de jeito nenhum. Eu falo sem falsidade e hipocrisia. Eu não quero esse evangelho de luxúria que muitos estão vivendo, não. Eu quero que Deus prospere assim o ministério, a minha vida, para que eu possa fazer algo em benefício do reino de Deus. Como tem muitos homens de Deus que eu vejo que faz um trabalho excelente para o reino de Deus. Mas posso ser sincero para vocês uma coisa, irmão. Jesus está voltando e cada dia que passa parece que o negócio fica mais estreito. Parece que a gente é mais provado. Parece que a gente é mais exprimido. Tipo assim, Deus vai permanecer? Vai sustentar esse evangelho que eu tenho te entregado? E cada vez fica mais estreito. Às vezes pessoas me pedem ajuda e está fora do meu alcance. Que eu não posso fazer. Porque já tem irmãos em nossa igreja que a gente já está ajudando. Que eu acompanho de perto. E às vezes tem outros de ministérios grandes que não se preocupam, nós não pode fazer nada. E o que eu posso fazer às vezes, procura o teu pastor. Ah, pastor, não consigo nem falar com ele. Mas essa é uma realidade, irmão. Essa música dessa jovem bateu em muitos e ofendeu a muitos. O egocêntrico tem tomado de conta de muitos. Que Deus nos livre de tudo isso, irmãos. Do evangelho de fariseu, nos livre da corrupção, nos livre de toda falsidade, de todo engano. Que Deus possa ter misericórdia. Que os remanescentes venham sustentar, irmãos. Venham permanecer. Estou concluindo já. Eu fui pregar um tempo atrás, uns anos atrás, numa igreja, irmão, que o pastor aí tinha 10 carros. Uma igreja muito bonita, grande. O pastor tinha 10 carros. Eu chorei por dentro num dia. Porque veio uma Range Rover. Ele pagou um lanche pra gente. E pra mim e pra minha esposa. E ele pagou aquele lanche ali. E o Uber falou assim, ele tem 10 carros. O carro mais simples que ele tem é esse aqui. E ele testemunhou lá, né, que tinha comprado um terreno de 1 milhão recentemente. E eu fiquei pensando comigo, qual é a precisão de um pastor ter 10 carros, irmãos? Me diga. Não dá, não. Pode falar que é sonho. Não dá, irmão, não dá. E eu pensei comigo, Deus, eu queria só uma Kombi. E às vezes permeia algo nos nossos sentimentos que a gente, às vezes, olha para igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, vê a igreja de Laodiceia rica, luxuosa e Deus de fora dela. Olha para a igreja de Filadélfia, humilde, simples e Deus está no meio dela. Muitos têm olhado só para si, pensado só em si, buscado só para si. Às vezes quem me ajuda aqui no canal, quem oferta aqui, é pessoas que às vezes não tem nem condição, irmãos. Não tem sobrando, não. É porque Deus toca no seu coração e você semeia. Não é porque você tem, não. Você sabia disso que muitos que
ajuda e semeia na obra, não é nem quem tem sobrando? E é uma realidade que nós vivemos. Muitos têm de sobra e não têm coragem de fazer nada em prol do seu próximo. E muitos que não têm quase nada, o coração cheio de amor para poder ajudar o seu próximo. E na medida do possível, cada um vai semeando, conforme Deus vai dando condições. E é isso. É melhor ser uma Filadélfia do que ser uma Laodiceia e Jesus não está dentro dela. Deus te abençoe, guarde essas palavras em nome de Jesus.